Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma quinta-feira com muitas informações, logo pela parte da manhã. Temos notícias a trazer aqui a você, torcedor vascaíno, sobre Copa do Brasil. Ontem tivemos aí a primeira noite de competição com as primeiras zebras, inclusive Cruzeiro, um gigante do futebol brasileiro, sendo eliminado para uma equipe de terceira divisão. Bom para o Vasco abrir o olho, porque terça-feira que vem tem confronto decisivo para o Vasco contra a equipe do Marcelo Dias em Santa Catarina. Uma quinta-feira de informações também sobre mercado da bola, pois o Vasco nesse momento intensifica as conversas pela contratação do volante Gabriel, que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Internacional. Além disso, também vamos trazer informações sobre o atacante do Corinthians, Gustavo Mosquito. Será que há negócio junto ao Clube Paulista pela contratação do jogador? Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações que, é claro, traremos a vocês aqui durante este Acorda Vascão. Um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui diariamente, 3 vezes ao dia, com Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se você quer sempre ficar muito bem informado, sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, não perder absolutamente nada sobre o nosso Vasco da Gama, se inscreva no canal, não perca tempo e já fique muito bem informado com as notícias do Vasco através do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois é claro, temos muitas notícias a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. A começar, primeiramente aqui, já falando sobre Copa do Brasil, pois ontem, quarta-feira, foi dia das primeiras partidas de competição. Os primeiros jogos de Copa do Brasil aconteceram nesta noite de quarta-feira, dia 21 de fevereiro, e as primeiras zebras também aconteceram. Zebras como, por exemplo, a derrota do Remo, que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, para o Porto Velho, e automaticamente a eliminação do Remo ainda nessa primeira fase de Copa do Brasil. Além do Remo também, uma zebra que aconteceu foi a do Cruzeiro, a principal zebra, inclusive, desta primeira fase de Copa do Brasil. Cruzeiro, o maior campeão da competição, a equipe do futebol brasileiro com mais títulos de Copa do Brasil, foi eliminado para o Souza, da Paraíba, uma equipe da terceira divisão do futebol paraibano. Souza, antes de conseguir essa classificação do Cruzeiro, contra a equipe do Cruzeiro ontem, quarta-feira, jamais havia conseguido passar da segunda para a primeira fase da Copa do Brasil. Souza nunca havia passado de fase na competição. Então o Souza passa pela primeira vez na sua história, ainda mais contra uma grande equipe. O Cruzeiro, é claro, ficará com toda certeza com um rombo financeiro gigante no seu ano de 2024, pois essa primeira fase da Copa do Brasil já dá uma grana até considerável, A equipe que passa da primeira para a segunda fase da competição coloca no bolso R$ 1.785.000, quase R$ 2 milhões. Passando da segunda para a terceira fase, são mais R$ 2.200.000. Passando da terceira fase para as oitavas, o que normalmente acontece com a grande maioria dos grandes do futebol brasileiro, no caso, o valor que já é colocado naquele orçamento feito, planejando a temporada, o valor mínimo da Copa do Brasil é o valor para passar até as oitavas de final, que, num contexto geral, coloca nos cofres dos clubes quase R$ 7 milhões. O Cruzeiro não ganhará absolutamente nada. No mínimo, aí, um prejuízo de R$ 7,5 milhões que o Cruzeiro está tendo nesse momento para a temporada de 2024. E é bom, nesse momento, o Vasco abrir o olho, que o Vasco, terça-feira que vem, enfrentará o Marcelo Dias. O Cruzeiro ontem perdeu em uma partida onde o Souza não foi superior tecnicamente, porém o grande fator de influência foi o gramado. Ontem o Cruzeiro enfrentou um Souza, onde o gramado do estádio na Paraíba estava em condições muito precárias. Choveu muito, inclusive, na região. Então o gramado, que já era ruim por si só, ficou completamente alagado. Não havia condições técnicas de se ter uma partida decente de futebol.
E o Souza ganhou a partida na raça, no coração, na alma, na entrega. Então é um bom jogo para o torcedor vascaíno ficar de olho, e principalmente não para o torcedor em si, mas para o elenco vascaíno, a comissão técnica do Vasco. Terça-feira temos uma partida contra o Marcílio Dias. De fato, o campo, o estádio do Marcílio Dias, o gramado do Marcílio Dias tem condições melhores. Dá para se ter um jogo de futebol tranquilamente, mas o Marcílio Dias é uma equipe que vai partir para cima com tudo do Vasco da Gama. A gente vem trazendo aqui a vocês. Marcílio Dias recebeu convites, ofertas para vender o mando e se recusou a vender o mando com a expectativa de lutar, no caso Itajaí, na próxima terça-feira, o estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina, fazer uma panela de pressão contra o Vasco da Gama e sonha com essa classificação para a segunda fase da competição. Inclusive, Marcílio Dias ontem jogou, no estádio Hercílio Luz e venceu pelo Campeonato Catarinense a equipe do Figueirense pelo placar de 2-0. Então, a equipe do Marcílio Dias não é uma equipe tão boba assim quanto alguns de vocês aí que estão do outro lado, pode pensar. É claro, é obrigação do Vasco da Gama vencer. O Vasco tem a obrigação de passar por cima do Marcílio Dias na próxima terça-feira, mas é um jogo para o torcedor vascaíno sim ficar de olho. Marcílio Dias não é essa equipe boba que todos vocês estão pensando que é, e ontem a gente viu a primeira zebra acontecendo, e a gente quer, que mais uma zebra não aconteça dessa vez com o nosso Vasco da Gama, então é sim para ficar de olho, para ficar ligado. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários sobre o que você achou de ontem e sobre o que você espera dessa próxima terça-feira. Complementando aqui, ou melhor, seguindo, falar aqui sobre algo que aconteceu na tarde de ontem, e a gente traz aqui a vocês nesse momento, pois ontem no CT Moacir Barbosa, 5 jogadores foram homenageados pelo Vasco da Gama. São eles Puma, Léo Jardim, Lucas Piton, Zé Gabriel e o zagueiro Léo. Esses 5 jogadores foram homenageados por completar 50 partidas com a camisa do Vasco da Gama, uma homenagem mais que justa, homenagem mais que correta a esses atletas que vem, inclusive, representando muito a camisa do Vasco. Podemos reclamar de questões técnicas de alguns desses 5 jogadores, mas temos a convicção que o empenho, a dedicação, a vontade, o amor pelo Vasco jamais faltou em cada um desses 5 atletas. Desde o Léo Jardim, que é o goleiro, até o Zé Gabriel, que é o volante, um desses 5 jogadores de posição um pouquinho mais à frente, que atua no meio. De resto, tanto o Piton, quanto o Pumita, quanto o Léo, são todos jogadores aí do sistema defensivo. Então, não faltou nenhuma vontade, nenhuma vez a gente reclamou, e deixou de ver o amor que esses 5 jogadores têm pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, e nada mais do que merecida essa homenagem a cada um deles. Inclusive o Zé, Zé Gabriel, através das redes sociais ontem, colocou uma imagem com a camisa de número 50 do Vasco e disse assim, nascido e criado em Forges, no interior de Sergipe. Eu sempre lutei e acreditei em meus sonhos. Me sinto privilegiado por poder vestir essa camisa e carregar a Cruz de Malta. Ao Vasco, tudo. E é inegável, A gente pode reclamar do Zé, a gente tem aí essa perseguiçãozinha assim com o volante vascaíno, mas tá jogando muita bola, tá merecendo aí toda a moral que tá sendo dada a ele. Zé Gabriel vem caindo aos pouquinhos nas graças da torcida vascaína e já caiu nas graças da comissão técnica de Dom Ramon Anreu Dias. Mas uma partidaça que ele fez nesse último domingo contra a equipe do Botafogo, vem subindo a cada partida de rendimento, e a expectativa é que venha a ser um ano bom, pro Zé com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024. E já que estamos falando de volante, ontem ocorreu aqui no Rio de Janeiro uma situação muito inusitada, pois o tenista chileno Cristian Garin, que nesse momento está no Rio Open, aqui no Rio de Janeiro, no Jockey Club da Gávea, um bairro aqui bem próximo, inclusive, um bairro situado na Zona Sul, bem próximo onde eu moro, está acontecendo o Rio Open, que é um torneio de tênis mundial, onde diversas estrelas se encontram aqui para atuar, durante a competição. E nesse torneio, Cristian Garin é um tenista chileno que está participando também da competição. E ontem, o Cristian Garin apareceu em imagens treinando para esse torneio. Essa imagem é lá na AABB, a Associação Atlético Banco do Brasil, que fica aqui no Leblon, também na Zona Sul Carioca. O grande, porém, é que esse tenista aparece com a camisa do Vasco e, inclusive, marca o Vasco da Gama nas redes sociais. O porquê? Porque ele é um amigo pessoal de Pablo Galdames. O Galdames, na terça-feira, ele publicou uma imagem nas suas redes acompanhando o Rio Open. Galdames é um amante do tênis e, nesse momento, tá fazendo essa ponte para que um tenista chileno, Cristian Garin, de renome mundial, vista a camisa do Vasco. Então, o Vasco sendo levado aí a todos os lugares do mundo, porque nesse momento tem 2 chilenos dentro do elenco
que, é claro, né, estão em pouco tempo caindo também nas graças da torcida vascaína e levando o amor do Vasco da Gama para todos os cantos do mundo. Muito legal, então, informações aí a trazer a vocês. Tenista chileno que participa do Rio Open treinando com a camisa do nosso Vasco da Gama. A gente já vai entrar no assunto mercado, mas eu não posso deixar de prosseguir esse vídeo sem falar isso com vocês. Torcedor vascaíno, ontem tivemos a informação da Ferge. A Ferge ontem fez uma reunião e nessa reunião que aconteceu, né, dentro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, houve aí um consenso entre as partes, né, entre os profissionais que hoje trabalham dentro da Ferge, uma reunião feita inclusive pelo Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca, que teve por principal objetivo reduzir as críticas dos clubes ao Campeonato Carioca. Hoje o presidente Rubens Lopes, que é o presidente da Ferge, pediu aí moderação nas reclamações. Reclamações de quê? Reclamação das arbitragens, reclamação sobre a bola utilizada do Campeonato Carioca, reclamação do gramado do Maracanã. Foi pedido aos clubes para que cada representante dos clubes parasse de reclamar do campeonato. O Tite reclamou da bola, Emiliano Dias e Ramon em diversos momentos reclamaram do gramado, né, do estado lastimável do gramado Maracanã. Emiliano também em diversos momentos reclamou da arbitragem, não apenas o Emiliano, como também outros, né, profissionais que atuam nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, e foi pedido por parte da Ferge nesta reunião ontem que nenhum dos 4 grandes clubes mais viessem a reclamar publicamente do Campeonato Carioca, o que é simplesmente uma loucura, né? Sinceramente, se a Ferge em si, como Federação do Futebol Carioca, quer que não haja mais reclamação, que eles entreguem um produto de qualidade. Se eles entregassem, né, melhor dizendo, um produto de qualidade, não haveria reclamação. Você, caso chegue no mercado e compre um pacote de arroz, não tem por que você voltar ao mercado depois para reclamar do pacote de arroz, se o pacote de arroz que você comprou foi bom. No caso, até exemplificando melhor, porque um pacote de arroz é algo muito gigante. Você vai numa lanchonete e compra um salgado, não tem por que você, depois de 5, 2 dias, 3 dias, voltar à lanchonete para reclamar do salgado, se o salgado que você comeu foi gostoso. Agora, se você chega, come o salgado, e na hora que você for morder tem uma barata dentro do salgado, meu amigo, você vai voltar e vai reclamar na lanchonete. Olha só, meu amigo, eu fui e comprei agora com você esse salgado e tem a barata aqui dentro. Você vai reclamar por quê? Que o produto que você está consumindo é ruim. O produto que você está consumindo tem um grande problema. E é por isso que hoje os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, principalmente, reclamam do Campeonato Carioca. Porque o produto que está sendo consumido é um produto horroroso e não tem como não reclamar. O absurdo para mim é o presidente Rubens Lopes se colocar na posição de pedir que os clubes não reclamem mais do produto entregue pelo Campeonato Carioca. É de fato uma loucura, uma inversão de valores gigantesca, o que evidencia cada vez mais, né, para onde está indo o nosso campeonato. É ridículo, né? Essa é a grande realidade, é ridículo o que estão fazendo com o Carioca. Tem que reclamar mesmo, tem que colocar o dedo na ferida mesmo, porque se não colocar, eles nunca irão melhorar. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa loucura, né? Porque olha, vascaíno, sinceramente, é uma baita de uma loucura. Antes de prosseguir com o vídeo agora, ó, rapidinho, um anúncio, hein? Tá aparecendo aí na imagem a vocês a Autoescola Copa Sul, a mais nova parceira aqui do canal do Gigante Vasco. Nesses últimos dias fechamos essa parceria, uma autoescola que fica aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, momento propaganda aqui, né, no canal do Gigante Vasco, uma autoescola que tem tanto aulas remotas como também aulas físicas. Então você, morador da cidade do Rio de Janeiro, que quer aí um precinho muito legal e tem o desejo, né, tem o sonho de dirigir, de tirar a sua habilitação, tanto de motorista de carro quanto também de motorista de moto, acesse o site ou aproxime o seu celular desse QR Code que está aparecendo aí na tela, que você vai ser redirecionado diretamente para o site da Autoescola Copa Sul. Você morar aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro vai facilitar muito, pois o local onde eles dão as aulas ficam aqui mesmo nessa zona da cidade. Caso você não more, que é um precinho legal, faça aula remota, que você também irá conseguir. Ao entrar em contato com o WhatsApp da Autoescola Copa Sul, fale, poxa, vim lá do canal Gigante, que eles vão fazer um precinho maneiraço para vocês. Se não fizer, entre em contato comigo através do Instagram, que a gente desenrola isso para vocês. Fechou? Então, Autoescola Copa Sul e canal do Gigante Vasco. Realize o sonho aí de se tornar um motorista de carro ou de moto. A escolha é sua. Tranquilo? Então, parceiro aí do canal, parceiro do canal do Gigante Vasco. É claro, se você também quer ser um parceiro
nos chame aí no e-mail, no Instagram, estaremos sempre aí aceitando conversar para buscar parceiros aqui ao nosso canal. Prosseguindo aqui com o vídeo, né, rapaziada, até para fechar, pois temos informações aqui a trazer a vocês importantes sobre reforços, mercado da bola. Primeiramente, sobre um nome que surgiu nestes últimos dias como grande possibilidade de chegada. O nome de Gustavo Silva, mais conhecido como Gustavo Mosquito, um atacante que fez sua base no Ituano, aqui do futebol brasileiro, mas se destacou muito vestindo a camisa do Corinthians. Nesses últimos dias, o nome do Gustavo Mosquito foi colocado, sim, como um nome sondado pelo Vasco. E nessas últimas horas, o jornalista Fábio Torres sondou a situação de Gustavo Mosquito, um atleta, né, que nesse momento não vem tendo mais espaço dentro do elenco corintiano e vem buscando um novo futuro. E, é claro, sabendo da possibilidade que o Vasco nesse momento tem de contratar de forma até breve um ponta, foi especulada a sua chegada ao Cruz Maltino. Mas em contato do jornalista Fábio Torres com o diretor do Clube Paulista Rubens Gomes, o Rubão, a informação dada é que até o momento nada chegou do Vasco ao Corinthians. Não temos informações se há um contato de empresário, clube, no caso, um contato feito pelo Vasco diretamente ao empresário de Gustavo Mosquito. Porém, nesse momento, entre Vasco e Corinthians não há absolutamente nada. Então, Gustavo Mosquito, até segunda ordem, segue aí no Corinthians para a disputa do Brasileirão, para a disputa também da Copa Conmebol Sul-Americana e para a disputa da Copa do Brasil. Informações aqui agora sobre Gabriel, um volante inclusive tem até passagens pelo Corinthians. Nestas últimas horas, de acordo com informações do jornalista Lucas Colar, o Vasco intensificou os contatos junto ao staff do volante Gabriel. Para quem não conhece, Gabriel é um atleta que nesse momento tem 31 anos de idade, veste a camisa do Inter há 3 temporadas, além do Inter tem passagens também por Corinthians, Palmeiras e Botafogo. Se destacou muito vestindo a camisa do Corinthians, foram aí mais de 5 temporadas com a camisa do Clube Paulista, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, exatamente 5 temporadas, né, com a camisa do clube, onde se identificou muito. E com a camisa do Inter, nesse momento, tem exatamente 62 jogos disputados. Um jogador que chegou até a vestir a braçadeira de capitão do Internacional. Infelizmente, no ano passado, sofreu uma lesão muito grave que acabou o afastando dos gramados. Um primeiro volante, um atleta que hoje, né, o Vasco da Gama procura no mercado, não é prioridade. A prioridade do Vasco é trazer atacante, mas som do mercado, a procura de jogadores para a posição de primeiro volante. Dentro do elenco, o Vasco tem nesse momento, como essa posição, o De Luca, que não é um jogador muito utilizado por Ramon Dias, inclusive, né, nem sequer foi ainda utilizado por Ramon nos jogos em que o elenco principal disputou. Além do De Luca, Juan Esforça chegou, mas é um jogador jovem que Ramon não gosta muito de contar com jogadores assim, quer ter um jogador com mais cancha, mais experiência dentro do elenco. É claro, Zé Gabriel, Pablo Galdamés e Matheus Carvalho. O Vasco contava com o Jair para essa posição de primeiro volante, porém acabou se lesionando. E nesse momento, mesmo diante de focar no mercado, a procura, né, focar no mercado, uma procura de um atacante, o Vasco vê o Gabriel como uma baita de uma oportunidade de mercado, principalmente após lesões de Paulinho e também de Jair. Qual é a informação? Ontem, o Inter fechou a contratação do Fernando, um primeiro volante. O Gabriel, que já não tinha espaço, vai perder ainda mais espaço dentro do Internacional. O Vasco já tinha feito contatos junto ao Internacional pela contratação do Gabriel antes de fechar com o Esforça e Galdamés, mas nesse momento, como o Vasco viu que o Internacional fechou a contratação do Fernando e o Gabriel vai ser uma peça negociável, o Vasco retomou as conversas. O Gabriel tem números muito bons, para vocês terem noção, né? O Gabriel, antes de se lesionar na temporada passada, com a camisa do Internacional no Brasileiro de 2022, foi o segundo jogador com mais roubadas de bola na competição, 5 jogos a menos que o Bruno Silva, que foi o primeiro na estatística. O Gabriel, no Campeonato Brasileiro de 2022, teve exatamente 87 desarmes em 26 partidas, uma média de 3,6 desarmes por jogo. Números muito bons, jogador muito experiente da posição de primeiro volante. Você pode até falar, Lucas, não gosto desse nome. A pergunta que eu faço é, se é um nome que está aí, de bobeira, no mercado, o Vasco pode fechar sem pagar caro, junto aí o Internacional, chegar a um acordo pela contratação, por que não contratar? Impede trazer um jogador experiente como o Gabriel para compor elenco, para ter de opção ali no grupo, né, do Ramon Dias, para ficar ali como uma sombra para o Zé Gabriel, até um titular do elenco, uma sombra para o Esforça, uma sombra para o Galdamés, por que não trazer? Essa fica a dúvida. Prioridade, volto a repetir, é o sistema ofensivo, mas aparecendo, pintando oportunidade de mercado, o Vasco vai atacar e o Gabriel é uma dessas situações. Eu, sinceramente, gosto muito
para vir compor elenco, para chegar, ajudar o grupo, na posição que hoje já está fechada para mim, que é de volante, quanto mais, melhor. Se você concorda com isso, deixe a sua opinião nos comentários. O certo é, as negociações foram retomadas e as conversas nestas últimas horas se intensificaram. A ver o que irá acontecer nessa quinta-feira, pois promete que as coisas andem ainda mais. A gente fica por aqui, esse foi, né, o nosso Acorda Vascão. Contamos muito aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E como sempre falamos aqui, é claro, né, saudações vascaínas.